Perfeito. Ok, estamos de volta. Caiu a conexão, mas estamos de volta. Então, nós estávamos falando sobre esses gargalos que ocorrem no nosso sistema produtivo nacional. Esses gargalos, com certeza, eles são uma forma de impedir o nosso crescimento enquanto país e o desenvolvimento do nosso comércio. Globalmente falando, a nossa competitividade fica lá embaixo. Então, nessa industrialização recente do nosso país, porque nós somos um país de industrialização recente para algumas outras nações, em detrimento a países com desenvolvimento de grandes indústrias, né? Grandes cadeias produtivas de fornecimento global, são chamadas redes de fornecimento global. Bom, então como nós estamos falando sobre essa questão de gargalo, outro exemplo são os aparelhos telefones, né, que são montados na Amazônia. Nós semana passada nós falamos que existem, por exemplo, empresas que têm dificuldade de se manterem aqui por conta de uma série de problemas. E essas dificuldades assim são montadoras de aparelhos que recebem os componentes da China e acabam que recebem assim de algum governo estadual, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, para montar esses aparelhos e ter uma fábrica gerando mão de obra no país. E principalmente nesse momento de pandemia de Covid-19, é necessário que a gente retome o nosso crescimento enquanto país. Então, acaba que, já que começamos a falar sobre essa questão do vetor logístico, aparece também que uma das cidades que produzem Campinas, né, em São Paulo, Amazonas por causa do polo, né, de produção lá, chamado a concentração da Zona Franca de Manaus, e isso é bastante significativo do ponto de vista de deslocamento para outras regiões. Mas, concluindo sobre esse assunto, nós temos alguns outros assuntos aqui a tratar. Eu queria, acreditando que vocês sempre estão nos ouvindo, existe uma política comercial do Brasil, intrabloco, que conjuntamente entre os diretores da indústria do estado de Minas Gerais, o Ministério das Relações Exteriores está fazendo um esforço comum para aumentar esse fluxo de comércio que nos traz um incremento de produtividade. Então acredita-se que, por exemplo, mais parcerias podem ser assim benéficas, e essas parcerias elas têm sido assim elogiadas porque dentro de um pouco espaço de tempo elas podem beneficiar empresas, como eu já disse, brasileiras vendendo para o Mercosul. Mas apesar das tarifas externas comum, né? O Brasil ele tem uma importância dentro da União, do Mercosul, principalmente porque nós fizemos agora, há pouco tempo, em 2019, a celebração do acordo do Mercosul com a União Europeia. E ainda que existam as listas de exceções são aquelas mercadorias que não têm uma taxa única para entrar e sair nos 4 países do Mercosul. Cremos que após 25 anos de experiência de trocas comerciais entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, a gente possa vencer isso. Mas os estados de Minas Gerais me surpreendeu, porque a retomada do crescimento industrial brasileiro nesse último mês foi de 8%. Isso nos faz crer que está aumentando a fatia de produtos que a indústria está retomando aos poucos, né, nesse momento. Então aguardamos agora os próximos passos, né, o crescimento assim, de algumas indústrias que estavam paradas, como a indústria nacional de automóveis. Bom, o que compromete também assim os efeitos da produtividade. Bom, e a gente agora queria falar um pouco de um outro tema, o que compromete também o que tange ao nosso patrimônio biológico do bioma amazônico, né? Nós falamos que, por exemplo,
o candidato que venceu as eleições norte-americanas sempre tem se preocupado, assim como os outros países, com esses problemas que de fato ocorrem com o Brasil. As queimadas no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, por exemplo, nos últimos dias, isso tem afetado bastante, né? Mas a gente foi fazer uma pesquisa e a manutenção do patrimônio biológico não é só um problema brasileiro. Então eu queria nesse momento defender o nosso assim os nossos problemas, dizendo que há nas populações assim do mundo todo, principalmente na Costa do Marfim, Gana, na África Ocidental, que perderam 80% de suas matas depois de 1960, e Filipinas também, cujas áreas florestais reduziram-se de 16 milhões de hectares para apenas meio milhão, perdão, de hectares de florestas nativas. Então, inclusive tem um vídeo naquele sistema de streaming da Netflix, né? No vídeo tem lá mostrando alguns dados. O nome do vídeo eu não sei, não me recordo agora, mas eu vou passar para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo quando terminar. Em 1989, a equipe de um ecologista chamada Norman Myers, ele definiu o conceito de hotspot. O que seria hotspot? É um conceito geográfico, né? Já que a gente está estudando também geografia para se posicionar na prova de diplomata brasileiro, que é uma prova muito difícil. Inclusive, a gente estava analisando ontem 4 questões e uma das questões caiu sobre os biomas, 2 biomas, a Amazônia e o Cerrado. E a banca que faz essas provas, ela não alisa, ou seja, ela não deixa passar nada em branco, né? Inclusive, na Europa, existiu, né, uma teoria de que é uma teoria geopolítica, eu acho muito interessante, foi uma das questões de prova também, que fala sobre a questão de 4 grandes correntes, assim, 4 grandes correntes de um conceito chamado geopolítico, né? Ou seja, a teoria geopolítica é de contenção, né? Ou ilhas, né? Das quais delas se encaixa o poder terrestre e o poder marítimo. Então, o que nós podemos perceber que houve em 1904 um inglês chamado um inglês que ele teve uma palestra numa sociedade geográfica da sociedade geográfica ali daquele país, e ele perguntava quem governa a Europa Oriental quando a Prússia Oriental de Berlim até São Petersburgo tem uma posição geográfica base, né? E ali ele enxergou uma forma de com uma Europa que ela tinha uma ilha chamada a ilha o domínio dessa ilha mundial, né? Na verdade ele chama isso de uma ilha mundial. E se a gente for ver no mapa, nós queremos mandar um abraço para Simone, que está nos assistindo, muito obrigado. Então, a partir dessa área chamada Heartland, que é a ilha mundial, eles alertaram que era decisivo uma visão, né, de anéis de países próximos a essa ilha. E no mapa da Europa, isso uma palestra em 1904. Quando foi em 1919, aí foi que realmente se consolidou, isso já depois da Primeira Guerra Mundial, esse conceito geopolítico de Heartland, ou seja, depois veio Mackinder, que aí já foi um outro teórico que falava sobre os recursos econômicos, né, de relevo, que pode permitir também, assim, ou não, acessar aquela área nuclear, ou o coração da ilha mundial. Então, ele deu, esse autor, ele deu o nome de pivô geográfico, né?
Então, no final da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, a gente percebeu que, e vejam vocês, a Alemanha, ela é um país tão pequeno, menor que o Brasil, e também o Brasil é mais antigo que a Alemanha. Então, o desenho que era dado para a Alemanha, das fronteiras da Alemanha naquela época, mostravam que era uma preocupação para a Rússia, entendeu? Fiquei muito, assim, envolvido nessa pesquisa, o que me faz mostrar para vocês um pouco do que a gente aprendeu, é que, assim, era muito temido a Alemanha no norte ali da Rússia. Então, a área de abrangência dessa influência geográfica de poder ia do norte da África e usando também como base para ajustar para a Europa o grau de proteção natural que existia ali no entorno do cenário internacional. Então existiam terras, né, que eram emersas, né? Ou seja, a Rússia possui 10% das terras emersas do mundo. Então, para eles, a Rússia seria um futuro assim grande, combatente se ela quisesse iniciar uma guerra. Inclusive, o problema que nos traz essa ressignificação de um geógrafo da Alemanha chamado Hatzel, que na verdade o pai ele foi considerado o pai da geopolítica mundial, o Hatzel. Inclusive tinha um outro sueco antes que ele trabalhava esse tema, né? Ele tinha uma posição de que era necessário assim trabalhar essa questão da geopolítica. Mas eu aponto como assim uma teoria interessante que Hal Schofer, ele na verdade foi um outro teórico que se encaixa, né, sobre o poder terrestre e o poder marítimo. Então, nesse diálogo com o determinismo natural, a geografia, a geopolítica, ele acredita que a descrição de um núcleo eurasiático, né, assim, possuem três características físicas essenciais, né? E aí eu acho que o Hartland, que é a primeira teoria que eu acabara de citar, era incomparavelmente a mais extensa região de planícies do globo terrestre. Essa região era quase totalmente usada, ou melhor dizendo, isolada do mundo exterior, já que seus grandes rios desembocavam nos mares do interior da Eurásia e nas cortes geladas do Oceano Ártico. Então, nós observamos que ofereciam condições ideais para a mobilidade de povos para poder conquistar outros. Então, ontem, nós podemos discutir com nossos colegas que essas teorias geopolíticas falam um pouco do que são os territórios, né? E existe um mito da desterritorialização. Inclusive, há uma questão muito interessante que a gente, numa linguagem mais de fácil acesso, fala o seguinte: bom, em decorrência da exclusão que alguns países têm, principalmente no jogo de interesses, por exemplo, nós sabemos que existem povos e etnias no mundo que vivem separadas, né? Assim, de seu próprio soberania. E aí tinha uma questão que a gente estava pensando sobre os curdos. Eles vivem numa região entre Turquia, entre Iraque e entre a Arábia Saudita. Então, é uma realidade de um povo que ele tem uma língua própria, costumes diferentes dos árabes e dos iranos, né? Então, considerando isso, todos são temas da geografia moderna que a gente tem separado para discussões e um lugar
para o nosso pensar geográfico, né? Bom, um impacto como conceito mais amplo seria do ponto de vista econômico e de poder. Então, deixar por exemplo, assim, pensar somente como uma ação isolada. Mas voltemos agora para falar para vocês sobre outras coisas. Nós queremos agora comentar com vocês o seguinte: o nosso ponto de vista também sobre o uso que faz os direitos naturais, né? Assim, porque rompendo com essa questão da geografia, nós estávamos discutindo ontem também sobre um tema que a gente estava comentando agora há pouco, sobre essas áreas, né, chamada hotspot, que significa ponto quente. Esse termo ele passou a ser utilizado para definir áreas de alta biodiversidade que se encontram ameaçadas de destruição, devendo ser conservada no mundo. Ou seja, no mundo todo existem 34 hotspots, que são chamadas áreas quentes. E no Brasil são duas. E é o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, a partir do final do século XXI, o impacto do clima global veio trazer assim, uma preocupação, porque afeta as mudanças climáticas regionais também. Então, há um risco de manutenção desses chamados assim, domínios morfoclimáticos. E, de maneira geral, podemos entender que reforçar o fato de que a floresta é uma forma de energia renovável. Então, há pessoas que procuram desestabilizar o debate, não tendo fontes muito, eu diria, capazes de, assim, fontes seguras e fidedignas para discutir esses assuntos. As fontes, a gente sempre usa, por exemplo, o Milton Santos, que é um dos grandes geógrafos brasileiros, né, baiano, negro, ele que já morreu, mas foi professor da USP, né? A gente usa Sais e usamos também outros geógrafos que assim são bem atuais. Bom, então, com um reflexo em atividades econômicas, há necessidade de recuperação da imagem de setores de produção mineral, né? Que tentam mitigar os impactos sobre os recursos ambientais. A revitalização de atividades econômicas compensadoras são parte do processo de preocupação dos estados, principalmente agora, quando, por exemplo, completamos 5 anos daquele problema lá de Mariana, né? Que agora a empresa Samarco não conseguiu reconstruir, melhor dizendo, as casas que foram perdidas naquele desastre ambiental, e a população simplesmente não recebeu indenizações ainda à altura, morando em uma outra cidade próxima, em hotéis e pensionatos. Então, é uma vida toda alterada de uma população por causa de um problema ambiental. Então, é perceptível que esses setores de competitividade tem acidentes, né? O caso de Brumadinho, né? Apesar do Ministério Público de Minas estar sempre atuando para poder melhorar essa questão. Mas a grande heterogeneidade assim do tema é o desmatamento mesmo no mundo, a destruição de extensões de área florestal que tem assim crescido, né? E perdido a cobertura florestal. São os menandros, né, de uma ameaça que tem ocorrido. Assim, observa-se a destruição florestal de partes de várias ilhas, né, a ilha da Indonésia, na Oceania, florestas de Madagascar, na África, e a retirada ilegal de árvores para exploração de madeira, né, em virtude da falta de fiscalização, apesar dos esforços do governo em relação a esse problema. Então, queremos agradecer também a Cléo Silva, que está nos assistindo, direto do estado do Maranhão, no Nordeste também. Muito obrigado. Então, no Brasil, embora em parte nós temos assim preservada a floresta amazônica, esta que é realmente uma ameaça assim, pela sua ocupação, principalmente para
nas bordas leste, sul e sudoeste. Se a gente for ver um mapa atual dessa exploração, nós vamos ver que alguns países se preocupam com nossas florestas também. E tem tido muitas críticas, né? Porque o próprio governo Bolsonaro fala com o Macron, que é da França, o presidente da Holanda e alguns outros da Bélgica, o próprio a Noruega, que o ano passado, em 2019, deixou de contribuir para um fundo de proteção de nossas florestas. Então, no entanto, esse tema ambiental é um tema que sempre está saindo na mídia. Muitos dos fragmentos de assim, florestas são arcadas, né, por cidades, perdão, cercadas por cidades ou plantações, principalmente de soja, o que impede a circulação de animais e criando aí também impactos ambientais. Então, essas queimadas nos últimos dias que a gente vê nos estados do Centro-Oeste tem preocupado bastante, até o Pantanal. Gente, eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão de uma outra notícia, que é o seguinte. Temos aqui 456 municípios. Dos 456 municípios, somente 93 tratam seus esgotos no Brasil. É notório que assim, esse problema também é um problema da geografia urbana, né? Ou seja, são atividades econômicas que jogam seu esgoto em locais inapropriados, e isso faz com que nossos rios tenham áreas degradadas, e para mitigar os impactos sobre esses recursos hídricos, existem necessidades de ações por parte do poder público. A gente sabe que o Brasil é um grande assim, país, e sem água não haveria vida na Terra, né? Então, com base nessa afirmação, nós podemos assim dizer que nós temos várias usinas que também são pela água que a gente consegue produzir energia elétrica. Essa semana nós ficamos sabendo que no Amapá houve, por exemplo, 4 ou 5 dias as pessoas ficaram sem energia, e só quem estava lá, quase 750 mil pessoas, souberam da dificuldade que é você hoje viver sem energia elétrica. Para tudo, né? Desde carregar um celular até congelar algum alimento e, em geral, bombear sistemas de água de poços artesianos e etc. Então, a água, quem está em defesa da água está realmente em defesa de uma coisa muito importante para o planeta, em especial para nós seres humanos. E desde a antiguidade, cidades têm surgido à beira de rios e águas, e isso vem sendo usado para o consumo, para o transporte, irrigação, uma série de usos, né? E, inclusive, nós temos uma distribuição de nossas usinas, principalmente Três Marias, só por uma questão curiosidade, Sobradinho, Itaparica, Complexo do Paulo Afonso, aqui na Bahia, que na verdade é uma grande assim, obra que foi feita na época de Juscelino Kubitschek, Xingó e em Queimado. Bom, nós queremos dizer que a distribuição de água no planeta também tem sido um fator de decorrência de ação antrópica. O que seria isso? Do ponto de vista natural, existe baixa pluviosidade em alguns lugares, o que faz com que em regiões semiáridas ou então regiões áridas há uma afetação na formação de rios. Nós sabemos agora que o rio Paraguai, em 80 anos, foi a maior seca daquela região. E as pessoas sentiram tanto que as cataratas do Iguaçu, no início da pandemia, lá no mês de abril, estava fechado. Quando foi agora na reabertura, as quedas das cataratas ficaram muito diminuídas. Então isso só pode ser observado a olho nu, ou então por meio de vídeos, que a gente percebe um impacto da escassez hídrica natural. Então, cerca de 26% da população mundial tem um estresse hídrico, e é causado pelo aumento da demanda, porque nós já chegamos a 7 bilhões
de população no mundo todo. E relacionado à captação e à distribuição desigual desse recurso, que é a água, além do crescente aumento do uso para a agricultura, inclusive foi tema de uma prova que a gente fez, como a água tem sido assim um bem não só de troca, né, comercial, mas também um componente para a soberania de um país, né? Ou seja, como uma forma de, segundo a ONU, a demanda hídrica global ela é fortemente influenciada pelo crescimento da população mundial, como nós já falamos. Então, esse acelerado aumento da urbanização é, gera assim uma insegurança de políticas públicas energética. Então, esses processos econômicos têm desencadeados pela globalização do comércio alterações nessa dieta mundial. Então, há um aumento significativo do consumo. Por tudo isso, nós já temos até algumas projeções que em 2050 a demanda hídrica deve ser de 55% maior do que a atual. Isso, se a gente for observar no mundo todo, é uma retirada excessiva dos recursos hídricos, né? Há modelos aí ineficientes de uso de recursos naturais. Então, acho que é preciso não só o envolvimento de governos locais, como também nacionais e também da representação da ONU através dos seus órgãos, né? Para gerar e promover modelos eficientes de uso desse recurso, né? Seria, na verdade, uma forma de governança global, nos quais a utilização desse recurso precisa ser controladamente, né? Adequado. Então, haja visto que os lençóis freáticos estão baixando, principalmente do aquífero Guarani, né? Que é uma porção de terra sólida, mas que possui a capacidade de permeabilização de água. E ele, na verdade, o aquífero Guarani, ele consegue ali abranger 4 países mais da América do Sul, mais a Bolívia. Então, a contaminação e poluição das águas com esses dejetos industriais e domésticos também tem sido assim um tema muito interessante para a gente discutir. Então, a falta de saneamento básico em muitas regiões do planeta agrava a disponibilidade hídrica no mundo e também o aumento de doenças. Gente, eu queria tanto conversar com vocês outros assuntos, mas hoje só foi mais geografia. E eu teve um dia que eu estava falando sobre poesia e hoje eu trouxe, né, 2 poesias para ler. Eu trouxe, na verdade, uma sobre a educação da pedra e essa poesia foi escrita por João Cabral de Melo Neto, que nasceu em 1920, também foi diplomata e é, na verdade, um poema que esse escritor pernambucano, que viveu de 1920 até 1999. Engraçado que nem todos sabem, né, que João Cabral de Melo Neto foi diplomata brasileiro. O título do poema dele é Educação pela Pedra, e eu passarei a lê-lo. Era bom se tivesse uma música, né? Mas tudo bem. Uma educação pela pedra por lições. Para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua inencefática impessoal, a lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir a ser maleada, a de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta, lições de pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la, outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. João Cabral de Melo Neto, né? Tem 2 palavras aqui um pouco difíceis, mas vou explicar. Inenfática seria uma sem ênfase, né? Pouco acentuada. E maleada, transformada, modificada.
Então, o poeta manifesta assim, menciona a resistência da pedra, né, a serem maleadas por aquilo que flui, né? Aqui o processo de formação assim de um relevo característico de um lugar que ele vivia, né, que era o Nordeste brasileiro. E o poeta parte dessa imagem denotativa, né, ou seja, da pedra para construir uma metáfora em torno dela, né? Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Eu não quero cansar-vos. Um feliz domingo para todos. Algumas notícias mais a gente vai trazendo durante o nosso próximo programa de rádio, que será sábado que vem, com retransmissão no domingo. Eu vou passar para vocês depois aqui no grupo do Facebook e também do WhatsApp. Eu vou divulgar agora minhas redes sociais, Galdeci Ferreira no Instagram, Galdeci Maurício no Twitter, né? E aqui no Facebook, Galdeci Ferreira também, tá? Eu analisei alguns temas hoje que falavam sobre a geografia brasileira, né, e mundial, né? Mas que não exista nenhuma fronteira entre nós, né? Assim, dentro desse conceito de que as pessoas muitas vezes fazem fronteiras, né, entre elas. Que Deus possa estar abençoando o restante do dia de vocês. Um bom domingo para todos e até mais. Tchau, tchau.